Então vamos lá, pessoal. Vamos encerrar essa parte da ação da insulina. Então, agora eu vou trabalhar especificamente o mecanismo, a via pela qual a insulina age naqueles tecidos chamados insulino dependentes, tá? Então, vou botar aqui no cantinho os tecidos insulino dependentes, que são o tecido adiposo e o muscular esquelético. Então, nesses dois tecidos, existe uma dependência da insulina, quer dizer, eu necessito da ação dela para que o tecido consiga fazer a captação de glicose. Então, só vamos aproximar aqui para a gente melhorar um pouquinho a nossa visão, tá? Então, primeira coisa, a insulina, depois que ela foi liberada lá da célula beta, ela cai na corrente sanguínea. Então, ela vai se misturar lá com os outros elementos no plasma, na porção líquida do sangue, e vai ser transportada até os diferentes tecidos. A insulina é um hormônio peptídico, então uma sequência de aminoácidos. Na verdade, são duas cadeias A e cadeias B, que são unidas por pontes de sulfeto, e assim é a estrutura do hormônio insulina. Então, é um hormônio que em tamanho é grande. E como nós já falamos naquela aula de sinalização, quando a estrutura de uma molécula é muito grande, ela precisa de algo para reconhecê-la. Ela não consegue penetrar livremente pelas membranas biológicas e exercer o seu efeito, né? Então, para exercer o seu efeito, a insulina ela tem um receptor. E esse receptor está localizado na membrana das células, na membrana de todas as células, incluindo na membrana dos adipócitos, que são as células do tecido adiposo, na membrana das células musculares e esqueléticas, na membrana do fígado, na membrana dos neurônios, na membrana de outros tecidos. É o mesmo receptor. Acontece que a via de sinalização que será desencadeada em cada um desses tecidos, ela vai ter um resultado, digamos assim, uma consequência diferente dependendo do tipo de tecido. Então, o receptor é o mesmo, a insulina é a mesma, a via é muito parecida, mas a resposta final, o efeito final pode mudar. No caso do que nós queremos falar agora, dos tecidos insulino dependentes, da célula adiposa, da célula muscular esquelética, a via é muito parecida e as consequências são muito parecidas, em especial para o que envolve a captação de glicose nesses tecidos. Então, lembrem que o tecido adiposo e o tecido muscular são considerados dependentes porque dependem da insulina para a captação de glicose. O que acontece nesses tecidos que eles precisam da insulina para captar a glicose? Então, acontece que esses tecidos conseguem captar a glicose através de um tipo de transportador que eu desenhei aqui embaixo. Então, imaginem aqui, vamos explicar o meu esquema, né? Imagine que aqui é a membrana de fosfolipídios. Isso aqui é um receptor de insulina, eu já vou falar detalhes dele. E aqui é o citosol. Então, lice, vamos lembrar das regras básicas de biologia. Fora da célula, lece, dentro da célula, lice, membrana, um receptor de insulina. Nas células adiposas e nas células musculares esqueléticas, elas têm um tipo de transportador de glicose que está internalizado. O que quer dizer isso? Esse transportador está guardado no citosol, estocado, né? E ele fica, os transportadores de glicose são chamados de GLUT do subtipo 4, tá? Então, é uma categoria de transportadores de glicose. Lembre que eu falei para vocês que nós temos vários transportadores de glicose. Alguns subtipos já ficam nas membranas biológicas, mas nesse caso é um subtipo de transportador especial. Ele não fica na membrana, ele fica internalizado, certo? Fica armazenado, imagine assim. E ele fica armazenado em vesículas, onde ele está ancorado em vesículas. Lembrem que a estrutura das vesículas é muito similar à bicamada lipídica. E ele fica aguardando um sinal, que é o sinal para que ele se desloque do interior da célula e vá à membrana fazer a captação de glicose.
Quem vai dar esse sinal para que o GLUT4 se desloque do interior da célula e vá até a membrana é a chegada do hormônio insulina. Então, o papel da insulina nos tecidos insulino dependentes, tecido adiposo e músculo esquelético é enviar um sinal para que esses transportadores de glicose que estão no interior da célula migrem até a membrana, se coloquem lá na membrana e possam fazer o seu papel de captação de glicose. Para que isso aconteça, existe uma via intracelular que tem que ser acionada. Essa via é bem mais complexa do que eu vou falar, mas eu vou sintetizar os passos principais da via, tá? Para que vocês pelo menos tenham noção de como isso acontece. Mas tenham claramente, inclusive quem tiver interesse em ver em detalhes, vocês vão ver que o receptor de insulina vai ativar N possibilidades após, né, o seu acionamento, né? Mas eu vou falar aqui da via principal, que é a mais importante para a translocação desse GLUT4. Então, vamos imaginar que o indivíduo acabou de comer, a sua glicemia, as concentrações de glicose no seu sangue estão elevadas, isso vai lá para o pâncreas e vai estimular a liberação de insulina pela célula beta, a célula beta vai estar liberando a insulina no sangue e a insulina sai rapidamente para os tecidos. Então, imaginem que a insulina chegou, então aqui eu vou desenhar uma molécula de insulina, imagine que uma molécula de insulina tenha chego e ela vai se encaixar na porção extracelular do seu receptor. Quando a insulina encaixar no seu receptor, o receptor de insulina, ele é formado de duas subunidades que se aproximam, né? Tem porção alfa e porção beta, nós não vamos entrar em detalhe aqui na organização molecular do receptor, mas quem tiver interesse, existe uma infinidade de estudos sobre isso, é um dos receptores mais conhecidos, tem uma série de estudos, tem mapeamento, tem o gene, tem a sequência de aminoácido, tem os pontos de fosforilação, então assim, quem quiser saber detalhes sobre o receptor de insulina, pode ter certeza que se procurar no local correto, né, principalmente em artigo científico ou livros mais elaborados, vai encontrar. No momento, o que interessa para nós é que a insulina, ao chegar nesses tecidos e interagir com o seu receptor, vai causar uma mudança conformacional nesse receptor. Dessa mudança conformacional, o primeiro evento importante é que o receptor se autofosforila, tá? O que é uma autofosforilação? Uma subunidade do receptor fosforila a outra subunidade e vice-versa. Então, uma autofosforilação. O próprio receptor se autofosforila. O que é fosforilar? Adicionar grupamentos fosfato, né, em alguma posição, tá? Como essa fosforilação, né, em situações fisiológicas normais, ela ocorre no aminoácido tirosina, tirosina é um dos aminoácidos da sequência do receptor de insulina, a gente diz que o receptor de insulina é do tipo tirosina quinase ou tirosina sinase, porque ele se autofosforila, ele coloca esse grupamento fosfato em resíduos do aminoácido tirosina da estrutura. Por isso que você, quando lê livros ou quando você lê material sobre o receptor de insulina, vai dizer que o receptor de insulina é do tipo tirosino quinase. Ele se autofosforila, ele fosforila a si próprio, em um ponto específico, porque toda a fosforilação ela é direcionada a um local. Neste caso, para o aminoácido tirosina. Quando ocorre a chegada da insulina, a mudança conformacional do receptor, essa autofosforilação, é como se o receptor desse um sinal para o interior da célula que ele está pronto. Nesse momento, outras proteínas vão se ancorar às porções citosólicas internas do receptor de insulina. Entre essas outras, vai se acoplar aqui uma outra proteína com atividade quinase chamada IRS, a sigla IRS, tá? Então, chega uma outra proteína, acopla aqui após a autofosforilação e essa sigla significa substrato para o receptor de insulina. IRS, substrato para o receptor de insulina. Quando isso se acopla, começa a haver uma ativação de outras proteínas em sequência. Uma importante nessa cadeia de sequências é uma enzima chamada PI3 quinase.
tá? Então, uma outra proteína com atividade quinase, toda quinase faz fosforilação, que vai chegar a uma outra proteína-chave chamada AKT ou PKB, são siglas, tá, dos nomes dessas proteínas. E aí, quando eu chegar nessa proteína, ela é capaz de fosforilar aqueles proteínas do citoesqueleto que prendem as vesículas. Então, a AKT vai ter uma ação quinase sobre elementos do citoesqueleto, vai fazer fosforilação de elementos que mexem com esse citoesqueleto. E lembra que eu disse para vocês que quando essa organização ocorre, formam-se uma espécie de trilhos. E então, estas vesículas que estavam presas começam a se deslocar nesses trilhos e chegam até a membrana dessas células. E então, isso aqui se coloca, essa vesícula contendo os glúteos se funde a membrana, tá? E vai, portanto, colocar os GLUT4 na membrana dessa célula. Os GLUT, como são transportadores de glicose e fazem uma difusão facilitada, e como agora eles estão na membrana, e a glicose ela tá aqui fora porque acabou de comer, você tem um monte de moléculas de glicose circulando no seu sangue, agora a glicose tem por onde entrar nessas células, porque os GLUT4 estão aqui. E a glicose vai do mais concentrado, que é ali fora, para dentro da célula. Pronto, eu fiz a captação de glicose. Então, no tecido adiposo e no tecido muscular, isso aqui representa ser insulino dependente. A habilidade, né, que a insulina tem de, ao interagir com o seu receptor, desencadear uma cascata de eventos de fosforilação. Uma proteína vai fosforilando a outra, até que elementos do citoesqueleto dessas células sejam fosforilados, promovam um rearranjo desse citoesqueleto, favorecendo a migração das vesículas contendo o GLUT4, para que elas se insiram na membrana e se coloquem, então, à disposição para a captação da glicose. Esse GLUT é um transportador, havendo glicose no sangue, a glicose será internalizada do mais concentrado para o menos concentrado e agora a célula captou a glicose, tá? Então, em síntese, na captação de glicose dependente de insulina há liberação de insulina pelo pâncreas, ligação da insulina a receptores para a insulina. O acoplamento da insulina ao seu receptor promove um primeiro mecanismo de autofosforilação. A fosforilação, essa autofosforilação ocorre num ponto específico no aminoácido tirosina, na sequência do receptor de insulina. Por isso que nós falamos que é um receptor do tipo tirosino-sinase ou tirosino-quinase. O resultado dessa autofosforilação é uma subsequente migração e ativação de um segundo bloco de proteínas, em especial uma proteína chamada IRS, substrato para o receptor de insulina. Isso se acopla ao receptor, ativa a sua porção quinase, a sua atividade quinase, e vai começar sucessivas fosforilações. Um elemento-chave nessa sequência é a chamada PI3-quinase, que é uma próxima enzima da cascata, que então fosforila a AKT, ou PKB. Esta AKT é importante para que haja fosforilação de elementos do citoesqueleto, que mobilizem esse citoesqueleto e permitam então o movimento, reconhecimento e fusão dessa vesícula e colocar os GLUT4 disponíveis na membrana, e aí propiciar a captação de glicose. Quando esse sinal será finalizado, quando essa glicose começar a ser internalizada, o que vai acontecer com a sua glicemia? Ela vai começar a diminuir. É por isso que, momentos após uma refeição, a glicemia sobe e tempos depois ela vai baixando. Porque em situações normais, assim que a glicemia sobe, o pâncreas libera insulina. A insulina vai fazendo essa ação e os tecidos vão captando glicose, e a glicemia vai, portanto, normalizando, tá? Quando a insulina parar de ser produzida, esse mecanismo de fosforilação vai desaparecer, todas essas proteínas vão voltar à sua condição de
fosforilação, vão perder esse grupamento fosfato, vão perder a sua atividade quinase e este processo, os gluticoatos serão reinternalizados novamente, vão voltar e vão ser armazenados de novo no interior da célula e vão aguardar, portanto, a nova chegada da insulina, um novo momento, para que eles possam fazer, então, esse papel novamente. Então, percebam que em tecidos insulino-dependentes, esta via precisa ser acionada para que eles sejam hábeis em captar a glicose. Aqui está a base para a explicação de um fenômeno importante chamado resistência à insulina. O que é resistência à insulina? No sentido mais simples, é um problema com essa via aqui. E o problema pode estar em qualquer local. O problema pode estar no receptor, ele não consegue se autofosforilar. O problema pode estar no substrato para o receptor. O problema pode estar na PI3 quinase, o problema pode estar na AKT, ou o problema pode estar na translocação dos glúteos. Quando eu tenho alguma alteração molecular nesses mecanismos de expressão, quantidade diminuída, de fosforilação ou de degradação, eu tenho um problema com a sinalização da insulina. E aí, mesmo que eu tenha a insulina aqui fora, mesmo que ela esteja aqui, a via não acontece de modo apropriado. E, portanto, não migram os glúteos como deveriam. E eu não consigo captar glicose como deveria. E, portanto, eu tenho resistência à insulina. Resistência à insulina, portanto, é um evento que é a base do diabetes do tipo 2. Qual a principal característica do indivíduo que tem diabetes do tipo 2? Hiperglicemia. Ele tem elevação das concentrações plasmáticas de glicose. Em grande parte, por que ele tem isso? Porque duas massas de tecido adiposo e muscular não conseguem pegar a glicose como deveriam. Pegam muito pouco. Por que pegam muito pouco? Porque existe um problema nesses locais. O problema está na cascata de sinalização da insulina, que não consegue ser acionada como deveria. Por isso, a característica do diabetes tipo 2 é eu ser resistente à insulina. Eu tenho o hormônio, eu produzo insulina, mas ele não faz o mesmo efeito biológico. O que o pâncreas faz? Produz mais insulina. E aí a insulina vai para o tecido, mas eu continuo tendo um problema na via. E aí eu tenho hiperinsulinemia, porque o pâncreas continua produzindo insulina, porque ele entende que a glicose não baixa e, portanto, isso é um sinal para ele continuar produzindo. A insulina não faz seu efeito porque a via está resistente, porque a via tem um problema. E aí eu tenho características do indivíduo diabetes do tipo 2, ter insulina, mas não fazer o efeito biológico. E isso eu denomino resistência à insulina. Qual a importância disso tudo? A importância é que conhecer tudo isso, graças à ciência que revelou cada um desses passos e que ainda nós não conhecemos eles em detalhes, hoje nós temos medicamentos, os chamados sensibilizadores da insulina. Então, a maioria das pessoas que tem resistência à insulina é tratada com um sensibilizador da insulina, um medicamento que foi criado conhecendo essa via para melhorar esse processo e amenizar a sintomatologia da doença. Outro ponto. A resistência à insulina, ela é gradual, então ela começa leve, vai ficando cada vez mais agravada, e se eu não tratar essa minha doença, ela vai piorando, até que num determinado momento eu tenho diabetes instalado e eu vou ter que tomar medicamento para o resto da minha vida. Acontece que se eu monitorar a minha glicemia, as concentrações de glicose constantemente na minha vida, mesmo que eu não esteja doente, e em especial se eu tiver obesidade, pressão alta ou se eu tiver problemas de diabetes na minha família, eu devo fazer isso com regularidade. E se eu descobrir cedo que a minha glicose está começando a mudar, eu posso estar no início da minha resistência. E aí uma ferramenta muito útil, na verdade duas ferramentas muito úteis, dieta e atividade física. A atividade física é capaz de acionar vias que translocam glúten e melhoram a tua captação de glicose. Por isso, aliviam a tua resistência à insulina. Atividade física e mudança de hábito alimentar em inícios precoces da resistência à insulina são capazes de reverter a resistência e impedir o desenvolvimento de diabetes. É por isso que conhecer isso é importante.
porque conhecer ciência faz com que a gente crie formas de melhorar a vida das pessoas, impedir que elas fiquem doentes e ensinar ferramentas simples, que é comer bem e praticar atividade física, para que a gente possa melhorar a nossa saúde e não desenvolver doenças. Por enquanto é só. Eu vou dar mais um trecho sobre ações da insulina em outros locais e uma visão geral dessa ação para que vocês fechem essa parte, tá? Até breve.